Richard é credenciada como Soferet Stam do Seminário Rabínico Latino-Americano Marshall Mayer, Buenos Aires, Argentina. Estudou caligrafia judaica no Instituto Pardis, em Jerusalém, onde escreveu seu primeiro pergaminho, a Megillah Esther. Hoje se dedica a um projeto especial, uma Torá para a comunidade Shalom de São Paulo, onde trabalha como coordenadora do Departamento de Ensino. Será o primeiro pergaminho sagrado totalmente escrito por uma mulher na América Latina. Raquel também participou da escrita da primeira Torá por Mulheres Mundo. 5 livros, 5 mulheres, 5 continentes. Obrigada, Raquel. Pode começar. Gente, obrigada pelo convite, obrigada por vocês todos estarem aqui nessa hora, né, com tantas outras atrações. Hoje está um dia cheio de coisa, estou realmente achando o máximo, tantas caras conhecidas, tantas pessoas que há tanto tempo eu não vejo. É uma delícia, assim, nessa período de distanciamento social, tanta proximidade afetiva. É realmente emocionante. E para conversar de um assunto que é um assunto tão próximo, tão querido, ao mesmo tempo que eu acho que eu já contei tantas vezes, que eu já falei exaustivamente em tantos outros grupos, sempre acho que eu tenho mais o que falar e mais o que acrescentar. Quem me conhece, acho que aqui muitos me conhecem bem, eu sou muito crítica, e não só dos outros, de mim mesmo, muito. Então, eu acho que eu sempre esqueço, cada vez que eu falo, eu poderia ter falado uma coisa a mais, eu poderia ter contado mais um detalhe, eu poderia ter falado de uma forma diferente. Então, cada oportunidade que eu tenho para falar de um assunto que, para mim, assim, é tão pessoal e importante como um dos trabalhos que eu faço, que é o trabalho de escriba, e tem esse interesse em ouvir, em entender, em conversar, para mim é uma oportunidade Mastercard, assim, sem preço. Então, eu vou começar muito agradecendo do currículo, né, que a Suzana falou. Ela esqueceu de colocar que eu dei aula de Bar Mitzvah para os netos do Moisés, fiquei amiga da filha dele, e acho que para mim é uma das coisas mais importantes. E assim, só nessa conversa, nesse convite aqui para vir falar hoje, assim, eu já me sinto amiga desde criancinha do Moisés também. É uma delícia só combinar aqui que a gente vai falar, como vai fazer, a gente descobre tantas coisas em comum, né? Então a gente combinou para colocar todo mundo assim na mesma faixa, né? Entender do que ele vai falar. Eu vou passar um videozinho curto que mostra o que é trabalho de um escriba, o que um escriba faz, como que acontece uma escriba, mesma coisa. Depois eu coloco um pouco, assim, 20 minutos, o que eu acho importante, e aí a gente abre para perguntas, conversas, diálogo, e aí fica bacana, porque é muito mais, para mim, interessante do que o que eu quero falar, porque eu posso falar 5 dias sem parar. É mais importante saber o que vocês querem ouvir. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com esse videozinho. Videozinho não, senhor vídeo. Mas, porque, claro que na hora que eu quero abrir, já agora vou colocar esse aqui, né, a Raquel, esse vídeo, isso, vamos ver. Sou Raquel, sou Soferet, faço esse trabalho há 20 anos. A gente sabe de 17 mulheres no mundo que trabalham com escritas sagradas, que está escrevendo um livro de Torá inteiro, eu sou a 7ª. Essa escrita é feita em pergaminhos animais, que a princípio vem daqueles que seriam permitidos na dieta judaica, mas não necessariamente precisam ter vindo de abate kasher, de abate judaicos. Um livro de Torá
tem 245 colunas, então, em média, seriam necessários 65 pergaminhos, o que quer dizer 65 animais. Também é necessário pena, precisa escrever com pena animal também, pluma. Essas plumas podem ser de várias aves. É mais comum usar pluma de pato ou de ganso. E a tinta utilizada, nós chamamos de dió, tem algumas receitas assim, ela é feita de goma de guar. Guar é uma ferida da árvore, é uma casca, uma noz. Para costurar entre um pergaminho e outro, a gente usa o tendão animal também. O que precisa muito é silêncio, concentração. Esse silêncio ele é muito importante, além da concentração, porque enquanto eu estou escrevendo eu preciso copiar o texto. É obrigatório, uma das mais de 2.000 regras, uma das regras é copiar exatamente igual de um livro que a gente chama tikkun. Eu preciso falar a palavra que eu estou escrevendo em voz alta, porque a Torá foi dada escrita e oral, a gente não pode separar a revelação desse momento. E porque esse trabalho é feito solitário, sem supervisão, a confiança que a comunidade que vai receber ou consumir o trabalho desse profissional é muito importante, está envolvido. Nenhuma escriba pode fazer esse trabalho se não houver a confiança da sua comunidade envolvida. Então, assim, esse é o trabalho. O escriba é uma das profissões mais antigas que a gente conhece. Um escriba, se a gente for ver, por exemplo, o que a gente sabe das civilizações egípcias, né? De civilizações, por exemplo, a Pedra de Roseta, né? Civilizações mais primitivas, a gente sabe porque um escriba se deu ao trabalho do registro. Eram aquelas pessoas que tinham nessas civilizações a cultura da escrita, não eram todos que eram alfabetizados, então eles tinham esses profissionais, eu estou usando esses profissionais, tinham essa responsabilidade da leitura do que estava acontecendo, do que era importante, que valia a pena para registro, para a eternidade, porque em pedra, né, ou em papiros, ou que ficava depois enterrado junto com seus imperadores, era aquilo que ia para sempre na história, era que importante de que fosse anotado, era essa pessoa da confiança desse rei, desse imperador, desse faraó, era a importância do escriba. Então, hoje a gente pode ver como um copista, e a tradição judaica vai ser aquele que tem a responsabilidade de eternizar o texto. Se a gente acredita que o Pentateuco, porque o Pentateuco é o único que tem, Pentateuco, para quem não está acostumado, assim, o livro, né, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os únicos livros que têm obrigação, para efeitos de cerimônias rituais, de serem escritos em pergaminhos dessa forma, como a gente viu no videozinho aqui. Então, eles precisam ser escritos com essa energia por humanos dessa forma. Se a gente acredita que esse texto é revelação divina, seria eternizar a revelação divina tal qual foi canonizada. Você acredita que foi feita. Então, essa pessoa, diferente das antigas civilizações que tinham a função de escolher, de saber o que era necessário para o registro e anotar, esse tem a função de não inventar, né? De não mudar, de não criar, mas de colocar em intenção... Bom, que aqui não está dando certo. O quê? Estou no ouvido.
Mas não continua ouvindo fora. Rubens, você está com o microfone aberto. De colocar a intenção de manter esse sagrado. Durante esses pergaminhos, eles foram escritos na cultura judaica muito antes dessa nossa era. A gente já tem pergaminhos, então se a gente for, por exemplo, os que foram encontrados no Mar Morto, naquelas cavernas em Jerusalém, que estão no Museu do Livro, a gente vê esses pergaminhos têm mais de 3.000 anos, 3.000 e tantos anos, já eram escritos dessa mesma forma, como eu mostrei, em pergaminhos animais, com plumas de aves, com essa tinta. Às vezes tem alguma mudança, se tinha goma laca, se não tinha goma laca, se era com essa ferida de guar, se era uma coisa que a gente chama aqui no Brasil com bugalho. Bugalho é uma coisa de árvore mesmo, a gente fala galhos e bugalhos. Bugalhos é essa ferida mesmo e pode ser usada para fazer essa tinta. Como é que era, mas a tinta muda, mas o feitio, a pessoa, como você vai escrever, desde a era da Mishnah, vamos dizer, 500 anos já dessa era, agora em diante, cada letra, cada formato é exatamente igual e eu não posso, vamos dizer, mudar nada. Onde eu quero chegar? Que de um tempo para cá, vamos dizer, do ano 500 até o ano 2000, durante 1.500 anos, literalmente, só homens do sexo masculino, não é homens humanos, né? Homens, pessoas do sexo masculino foram permitidas, autorizadas a fazer este trabalho. E nos nossos textos eram muito específicos nessa autorização. No ano 2000, isso começou a mudar em algumas linhas do judaísmo. No ano 2000 foi importante, quando eu coloquei e pedi para falar, assim, eu escrevi uma Megillah Esther. Megillah Esther, o livro de Esther, é um dos livros canonizados no judaísmo que não contém o nome de Deus. Por não conter o nome de Deus, mulheres sempre, durante esses 1.500 anos que eu estou falando, sempre puderam escrever esses pergaminhos. Não há problema nenhum. Da onde a gente deduz que o problema, se é que existiu algum dia, esteve sempre em mulheres escrevendo o nome de Deus. Né? Então, não há problemas em mulheres como profissionais, não há problemas em mulheres em determinadas funções, com cânones, ou com cerimônias, ou com rituais sagrados, porque essa Megillah, nesse rolo, essa história de Esther, é lida em rituais dentro das sinagogas, né, em rituais judaicos, mas quando não tem o nome de Deus, mulheres são autorizadas. Quando tem o nome de Deus, mulheres não eram autorizadas. Ou em alguns grupos judaicos ainda não são autorizados. Tá? Então, o que eu hoje gostaria de falar e de trazer era o seguinte. Por que eu estou colocando o ano 2000 como um marco? Porque quando eu resolvi que eu queria me dedicar a esse estudo, a esse trabalho, a esse ofício, não existiam no mundo, oficialmente, nenhuma mulher que fazia esse trabalho. Então, eu brinco assim, que minha mãe tem certeza que eu acordo todo dia de manhã e falo assim, aonde dá para arrumar encrenca hoje, eu vou lá. Né? Acho que ela tem certeza, mas não é bem assim. Então, não tinha nenhuma mulher, eu falei assim, opa, eu vou aqui. Não tinha, então, portanto, não tinham quem ensinasse as mulheres. Eu morava no Rio de Janeiro naquela época,
assim, sem chance. Se hoje nós estamos aqui e algumas pessoas têm problema com internet, e para ter um curso a internet cai, imagine em 95 internet de escada fazer um curso por internet, como é que era? Impossível, não dava, não tinha. Então eu comecei a estudar, enfim, uma longa história, uma parte autodidata. No ano 2000 eu consegui fazer esse curso em Jerusalém, a parte prática que eu não tinha como fazer, e consegui passar por um tribunal rabínico e ter essa autorização para esse trabalho de forma informal no Canadá em agosto do ano 2000. Quando eu volto para o Brasil, mal sabia eu que eu era a primeira mulher no mundo a ter essa autorização a fazer esse trabalho de forma totalmente, era um Beit Din, que é um tribunal rabínico informal. Eu chego no Brasil, no Rio de Janeiro, chego para o meu rabino, falo assim, rabino, consegui, ele estava me acompanhando esse tempo todo nos meus estudos, antes de eu viajar. Eu falei assim, Raquel, muito bom para você, te admiro, que bacana, acompanhei sua trajetória, confio em você, tudo que o seu trabalho fizer, para mim, na minha casa, é aceito, eu acho lindo, mulheres, eu dou toda a força, mas essa briga não pode ser minha. Essa não existe no mundo, no mainstream judaico, em Israel, nos Estados Unidos, não existe mulheres fazendo esse trabalho. Não dá para eu comprar essa briga. Essa briga não pode ser de um rabino homem e não pode ser de uma sinagoga pequena aqui no Rio de Janeiro. Você não está entendendo onde você quer me meter. E aí eu falei assim, não, entendi, tá bom, deixa comigo. E vou fazer essa história curta, porque alguns de vocês que estão aqui já ouviram essa história. No ano de 2004, eu consegui, e aí eu vou dividir aqui com vocês de novo essa tela, para mostrar para vocês aqui. Não é isso, não é isso. Não é isso. Esse aqui. Esse aqui é um certificado do Seminário Rabínico Latino-Americano, que fez esse curso. Esse é talvez o único até hoje certificado de um escriba mulher no mundo. Existem essas outras 17 mulheres que eu estou falando para vocês. Acho que não está... está compartilhando. Que eu estou colocando para vocês, que trabalham com isso, e todas elas têm aquele mesmo tipo de autorização informal daquele Tribunal Rabínico Informal. Uma instituição que é filiada ao Jewish Theological Seminar, né, que é reconhecida no mundo judaico e que reconhece alguma mulher para trabalhar nisso, só tenho eu, que a gente saiba. E eu estou em contato, eu tenho bastante... a gente agora, na pandemia, uma das coisas boas, nós temos um grupo que a gente estuda 2 vezes por semana. A semana que vem a gente vai ter o 3º Congresso Internacional das Soferet, somos as 17 no mundo inteiro. O primeiro éramos 4 na cozinha da casa de uma delas, o segundo nós éramos 8, já vamos ter o 3º congresso agora pela internet. Então, assim, quando a gente tem e eu consigo esse reconhecimento por uma instituição idônea, aí eu falo assim, rabino, tá aqui, agora você vai ter que me bancar. Só que agora eu já estava em São Paulo, não estava mais no Rio, e o rabino aqui em São Paulo, na comunidade Shalom, falou assim, com certeza, Raquel, a gente banca, pode vir aqui na comunidade, pode trabalhar nos nossos pergaminhos, pode trabalhar aqui nas nossas Torot, pode o que você precisar. Então, o que eu estou falando? E isso é um marco, e essa história tem muita coisa que eu quero cortar um pouco de caminho. É assim, isso foi em 2004. E de lá para cá, a gente fez muita coisa, essas 17, já foram escritas outras Torá. Então, no mundo, hoje eu sou a 7ª mulher que está escrevendo uma Torá inteira, então outras 7 desse grupo de 17 já escreveram outras Torot. A gente formou outras mulheres, está acontecendo. E quando eu falo assim, sou apresentada assim, a única mulher na América Latina, a única que está escrevendo uma Torá aqui,
a primeira, o que poderia parecer, o que poderia ser uma coisa assim bacana, alegre, para mim, que sou encrenqueira, segundo a minha mãe, não é uma questão de alegria, não é uma questão de orgulho, não é uma coisa que me deixa muito feliz. Quando já fazem 15, 16 anos e eu continuo sendo a única mulher, me fica claro que tem algum problema aqui, né? Cadê as outras? Se a porta já foi arrombada, se já está feito, se já tem instituições idôneas, já tem comunidades que aceitam, se não é mais problema essa função para as mulheres, por que não tem outras mulheres que buscam? Então, se nós temos... O problema é mulheres em funções de religião, nós temos rabinas, as rabinas ainda são poucas, né? Se a gente tem, então, agora o Moisés estava falando da política, a gente teve hoje aqui no Segundas Intenções uma questão política israelense. Quando a gente fala em Golda Meir, por exemplo, eu acho interessante, a gente fala assim, Israel tem igualdade, igualitária, primeira-ministra. Se a gente for ver os números de mulheres na política em Israel, eu não consigo dizer que Israel seja um país que seja igualitário, que tenha mulheres na política. Eu consigo dizer que Golda Meir foi uma mulher que se destacou na política. Eu não consigo dizer que Israel seja um país que vote muito em mulheres, que seja igualdade no seu parlamento e que dê muita oportunidade para as mulheres. Então, o fato de eu conseguir esse meu certificado e conseguir trabalhar nesse ramo e ter batalhado, pode talvez falar muito da minha insistência, pode falar do meu trabalho, pode falar da minha cabeça dura, pode falar de alguma coisa, pode falar desses rabinos que me aceitaram, dessa minha parceria, da confiança da comunidade aonde eu estou. O trabalho, o momento da gente estar começando a ter as rabinas aqui, eu estou trazendo, e gostaria agora de abrir um pouco, aonde que está o papel de realmente a nossa comunidade judaica brasileira estar abrindo espaço para mulheres em funções de liderança nas nossas comunidades, ou essas líderes mulheres que se destacam por suas características e batalhas individuais, né? Então, assim, tenho muita coisa, tenho várias histórias, né? Mas não sei, eu vi pelas outras encontros, né? Que esse grupo é muito bem preparado e tem muitas perguntas. Então, resolvi trazer rapidinho os highlights e deixar aberto para saber o que interessa mais para vocês. Raquel, a Heidi Feldman, ela colocou no bate-papo umas perguntas, então vou convidar ela para fazer essas perguntas para você. Obrigada, Suzana. Boa noite a todos. Boa noite, Raquel. Que prazer estar aqui. Bom ouvir você falar. É um trabalho lindo mesmo, uma coisa muito especial, né? Acho que essa conexão com a escrita antiga e esse respeito, né? Isso que você fala, não posso criar, né? Mas você fala também que você tem que ler, você tem que pronunciar, ou rezar, não sei. E uma pergunta eu faço, porque a gente sabe que o hebraico é conjugado no feminino, no masculino e... Edi, eu não sei se foi só para mim, mas ficou cortada a tua fala. Cortou. Masculino, feminino e criar sobre o hebraico, copiar. Eu não entendi muito bem. Ela escreveu essa pergunta. Repete a pergunta.
Então, como o hebraico se conjuga o verbo no feminino e no masculino, você como escriba mulher, escrevendo, como que você escreve? O texto que você recebe, ele está no masculino e no feminino? Você acrescenta o feminino, não pode? Como que coloca isso? Não sei. Eu pensei nisso. Não, assim, o texto é o texto bíblico, né? Não tem, eu falo assim, tem muita arte no escrever as letras e tal, mas eu não posso alterar nenhum formato da letra, eu não posso alterar nenhuma palavra, e eu tenho muito a intenção ao escrever. Então, eu estudo muito o trecho que eu vou escrever naquele dia, eu gosto de estudar até a exegese, as explicações, a intenção, eu tenho que colocar tudo isso. Então, cada vez que eu vou escrever o nome de Deus, eu tenho que falar, estou aqui escrevendo em nome da santidade, do nome de Deus. Agora, a conjugação do verbo, sei lá, se eu estou escrevendo agora o personagem dessa semana, é um personagem que chama Cora, eu tenho que julgar o que ele vai fazer no masculino, porque é esse personagem que está fazendo. Eu não posso julgar outra coisa, julgar o verbo e falar diferente disso. Eu tenho que falar o que está escrito. Né? Isso não tem como. Então, o que eu falo são as intenções. A única coisa que eu falo no meio que não está no texto é o que está escrito. Então, às vezes, assim, você está muito solitário, eu até ouço música, mas eu boto música clássica ou música bossa nova, só tocada, para não correr o risco de eu sem querer cantar alguma coisa que não faça parte do texto. Então, eu ponho uma música, eu ponho alguma coisa, mas tomando cuidado para não falar, não mencionar nada. Agora, a intenção, como eu estudei, eu estou escrevendo aquele nome daquela pessoa, Cora, eu estou na intenção, eu falo assim, o cara, né, tal. Eu estou criando na interpretação, mas que não fui eu, dos professores que eu estudei um pouco antes de escrever, um pouco antes de fazer. Nesse ponto, tem uma criatividade, mas não é de quando eu estou desenhando, de quando eu estou pintando, de quando eu estou fazendo outro tipo de trabalho. É diferente. Vai, Suzana. Joelson? Obrigada. Eu gostaria de saber o seguinte, quanto tempo demora para escrever uma Torá? E esse pergaminho é de animal? Qual animal? E quanto custa uma Torá? Vou na ordem. Um profissional que trabalha 8 horas por dia, só nisso, que ele faz esse profissional, então escreve em média uma coluna por dia. Esse é um bom ritmo. Então, vai escrever 245 colunas, você vai dizer, ele não vai trabalhar Shabbat, nem Hagim, né, nas festas ou no Shabbat, então ele vai levar 1 ano. Então, o custo vai ser o salário desse profissional, 1 ano de salário desse profissional, vai ter quem está em início de carreira, em meio de carreira, final de carreira. Então, esse custo, esse salário pode ser diferente, com certeza, e vai também, o pergaminho pode ser de vaca, pode ser de carneiro, pode ser de cabra, pode ser de todos aqueles animais que você, em teoria, comeria. Eu sou vegetariana, então, em teoria, comeria, mas que seria kasher, estou falando comeria porque tem a ver com kasher, mas eles não precisam ser matados para comer, eles não precisam ser chartados. Eu posso comprar de açougue de matadouro comum. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela mora em Saratoga, e ela está escrevendo uma Torá que ela recebe a pele de caça de deer, né, dos veados, que são kasher, que podem ser comidos, e ela recebe
a pele da caça. Então, ela acha que é super reciclável, porque esses animais foram mortos de maneira não sei o que lá, e ela torna sagrada aquela pele, ela faz o preparo e faz tudo. Estou escrevendo essa Torá para a comunidade dela. E é muito interessante esse projeto todo que ela faz com esse pergaminho. Tinta e o pergaminho você importa ou são brasileiros nacionais? Eu aprendi a fazer, eu fiz assim no começo, mas não vale a pena pela qualidade, pelo tempo que leva e tal. É mais fácil eu comprar pronto. Então, para mim é mais fácil. A Ana, que está aqui, já trouxe várias vezes de Israel para mim. Então, eu tenho umas mulas, assim, brincando, que trazem, mas quando eu não posso buscar, eu trago de fora. O Sir Goldstein quer fazer uma pergunta. Raquel, uma vez, quando eu era criança ainda, o Moré lá do lar falou que quando alguém escreve uma Torá, cada vez que escreve o nome de Hashem, precisava tomar um banho. O que você diz sobre isso? Você precisa pelo menos lavar a mão? Eu imagino que hoje em dia você não vai tomar um banho cada vez que escreve o nome de Hashem, mas o que acontece? Não, é isso que eu falei assim, você precisa parar, você tem uma série de intenções, eu falei, agora estou aqui escrevendo, você tem que trocar a tinta da pena, você para tudo e fala assim, agora é o nome de Deus. E tem gente que costuma fazer mikvah, né? É esse o banho, é uma mikvah, um banho ritual. Quem não sabe ainda o que é mikvah, é um banho ritual que você faz de purificação. Aí tem uma série de regras. Tem gente, eu não conheço ninguém que faz a cada vez que tem que escrever o nome. Agora, tem uma discussão entre escolas de escribas que diz que pode e que não pode. Os que eu conheço que fazem essa mikvah, eles fazem uma coisa que o meu professor dizia que não é tão adequada, que é o seguinte: pula o nome de Deus naquele pergaminho, deixa para escrever depois, aí quando você acabar aquele pergaminho, você faz esse banho de purificação e, no fundo, volta e escreve o nome de Deus aonde você pulou, né? E aí você terminou o pergaminho. O meu professor, ele diz que é pior fazer assim, que a Torá, ele é um texto contínuo que você não pode escrever fora de ordem de maneira alguma, porque Deus falou na ordem, e quando você pula, você alterou a criação. Então, que isso não é para fazer. Como não dá, porque às vezes você tem na mesma linha 3 vezes o nome de Deus, você não vai escrever, tomar banho, escrever, tomar banho, que não se trabalha desse jeito, e que é importante você saber que mesmo você está escrevendo a Torá, mesmo você está escrevendo um texto sagrado, mesmo você está... É trabalho. E o mais difícil é como você vai equilibrar, saber que é trabalho, você tem que ir todo dia, gosta, não gosta, triste, está resfriado, você vai trabalhar, você vai escrever Torá, você brigou com seu chefe, né? Hoje eu estou muito brava com o meu chefe que está me mandando escrever esse texto. Como é que eu vou lidar com isso? Né? E ficar parando para tomar banho, não parando para tomar banho. Então tem esses dois, tem essa escola que fala que tem que fazer a mikvah cada vez que vai escrever e fazem desse jeito, e tem os que falam assim, não, isso não se faz. O meu professor falou, não, isso não se faz, então eu não tomo. Mas eu tomo banho todo dia antes de sentar para escrever. Deixa eu só mais uma pergunta, Raquel. Quantas letras tem a Torá? Eu sabia, 300 e tantos mil, eu vou fazer aqui, quer saber essa pergunta? E aí, para decorar, eu não decoro, eu falei assim, vou levar cola. Olha, 304.805 letras, 79.976 palavras, 5.845 versículos. E aí eles estão divididos assim, nesses... Então, 78.000 letras no livro de Gênesis, 63 mil... Não, a minha pergunta mais foi o total. O total é interessante.
304 mil letras. 805. Tá. Tá. E a Ah, palavra- eu vim Obrigado, preparada, Raquel. né? E o nome de Deus aparece quantas vezes? Para saber quantos banhos você deixou de tomar. Aí tem, se é só tetragrama, se você conta Sabe o nome de escrever dentro da Shaddai, se música. você conta o que você chama o nome de Deus. Também tem muitos, né? Porque, e quais que contam para isso, quais que não contam, porque para fazer a mikvah, também tem isso. Se é só o tetragrama ou se os outros nomes de Deus também. Raquel, só uma coisa, eu estou vendo que tem não-judeus também nos assistindo. Explica rapidinho o que é mikvah, porque talvez... Então, eu falei, é um banho ritual. É um Isso. banho de purificação ritual. Talvez eu falei muito rápido. É um banho de purificação ritual. Muito bem. Luísa Pasquim. Muito orgulho de você, parabéns por tudo. Eu queria saber se você erra uma letrinha, eu tem ia algum tipo perguntar de isso. borracha, muda o Boa. papel. Eu ia perguntar. O curso que prepara a gente para esse ofício é basicamente o que pode apagar, o que não pode apagar. Então, tem esse mito de que nada pode ser apagado. Mas existem 3.000 regras do que pode apagar, como pode apagar. Então, existem várias maneiras. O que pode apagar, a gente apaga com gilete. Então, não é bem apagar, você tira a tinta. Raspa. Você tira a tinta com a gilete e depois você amacia o couro com as densidades de borracha. Tem borracha mais fina, então a borracha é mais para você amaciar depois o pergaminho, o couro, para deixar preparado para você passar com a tinta em cima de novo. Agora, tem o jeito certo, não é tudo que pode apagar e não é de qualquer jeito que pode apagar. Então, você não pode apagar, fazer de uma letra que já existe outra letra, você não pode apagar fora, igual eu falei assim, essa coisa de o nome de Deus fora de ordem. Então, se eu esqueci uma letra aqui, mas eu já escrevi a linha inteira, eu tenho que apagar a linha inteira para repor essa letra aqui. É cheio disso, de que ordem, o que já foi escrito, como foi escrito. Exatamente isso é uma das questões, as dificuldades. É o que apagar, como apagar. E sempre fica uma marca. Não tem como. Beto. Raquel, obrigado pelo aprendizado, porque eu jamais imaginei que... Quer dizer, a gente sempre imagina como é feito, mas nunca tem certeza de como é feito o negócio. Me diz uma coisa, imagino que se escreva uma Torá por encomenda. Então, a pessoa demorar 1 ano para fazer uma Torá, você só vai poder aceitar uma nova encomenda a partir do momento que você conclui uma Torá. É mais ou menos isso? Você não faz para estoque, imagino eu. Mais ou menos. Assim, é bem complicado essa... Até porque você, imagino que você tem outras atividades que você já falou aí. Então, você normalmente demora mais de 1 ano para fazer uma Torá. Então, eu não faço só isso, no meu caso. Mas, por exemplo, Exatamente. eu participei de a primeira, quando eu me formei em 2004, eu não contei, até porque eu achei que eu ia levar essa conversa para esse outro lado. Mas quando eu me formei em 2004, eu falei, bom, agora que eu tenho esse certificado, o que eu vou fazer? Fui procurar se eu encontrava outras mulheres que eu sabia de orelhada que estavam também atrás dessa certificação. E aí eu encontrei uma amiga que tinha estudado comigo em Jerusalém, no ano 2000, que era a Shoshana Guggenheim, e ela tinha um sonho, que era a primeira Torá no mundo que viesse a ser escrita por mulheres, seria 5 mulheres em 5 continentes ou 5 livros. E aí eu procurei na internet e encontrei com a Shoshana numa sinagoga pequena da linha reconstrucionista em Seattle.
E a gente começou e a Xoxana estava com uma outra, só tinham 2 mulheres naquela época. Eu cheguei a terceira e elas estavam assim brigando. Quando eu cheguei com um certificado, deu legitimidade para esse projeto andar para frente. Então, a Xoxana morava em Jerusalém, começou a escrever, porque a gente fala em Sião vai nascer um pergaminho, uma Torá. Ela começou a escrever Gênesis em Jerusalém, eu comecei a escrever Êxodos em São Paulo, e a gente começou. Literalmente, era a primeira Torá sendo escrita por mulheres no mundo. Então, literalmente, nós éramos marinheiras de primeira viagem, ninguém tinha experiência em nada, a gente errava em tudo, tinha que aprender tudo, a gente não sabia nada. Mas foram Então, 5 torotos diferentes ou cada uma escreveu uma parte? Não, cada uma escreveu um livro. Ela escreveu Gênesis, eu escrevi Êxodos, a outra uma Torá só, depois a gente costurou, foi uma Torá, mas que levou 10 anos para ser escrita. E foi maravilhoso, porque, que eu te falei, preço, né? O Joelson perguntou preço de Torá, foi maravilhoso, porque em questão de preço, essa comunidade conseguiu pagar muito barato, porque éramos todas iniciantes, o salário nosso era muito baixo, a gente cobrou muito pouco por coluna. Eles tiveram uma prestação 10 anos para pagar o nosso salário, então saiu muito barato. E é uma Torá que eles estão fazendo muito dinheiro, porque vai para exposição, viaja, todo mundo quer saber, eles fizeram um registro histórico, Então, uma Torá que serve muita coisa. Assim, foi o melhor investimento da Terra em termos de objeto religioso. Né? Mas demorou 10 anos para ficar pronta e está todo mundo feliz. Né? Então, a Torá está onde? Em Seattle. Em Seattle. Quantas existem escritas por mulheres espalhadas pelo mundo, desde do ano 2000 que você falou? Aqui também, ó, a gente tem aqui, depois dessa, a gente tem aqui, tudo registrado, né? São 10 mulheres que já escreveram um rolo de pergaminho. Tá? A Jen Taylor escreveu 6, a Julie escreveu mais 3, aliás, não, eu escrevi são 10 mulheres que escreveram, são 10 mulheres que escreveram, né? Mas a Jen 6, a Julie 6, 9, a Linda 5, são 14, a Ioná e a Irma escreveram mais 3, 17. Então é isso, 17, eu estou escrevendo a 18ª. E a reação das sinagogas, como é agora a coisa religiosa, como é que isso é aceito nas nos vários conceitos religiosos? Isso é um problema, todas as sinagogas aceitariam uma Torá escrita... Não, todas não. Mas todas não, de jeito nenhum. Mas hoje, né, sinagogas da linha reformista e da linha conservadora, né, já procuram e buscam por 2 motivos. Pelo preço. Tem rabina, né? Tem pelo rabina. preço, e pela parte educacional, de motivar as meninas, as sinagogas, pela motivação pelo aquilo que eu estava trazendo antes aqui. Se a gente quer uma comunidade igualitária, por onde que a gente vai dar esse exemplo? Por onde que a gente vai motivar? Por onde que a gente vai ensinar? Então, quando eu estou escrevendo o que eu falei, o meu outro trabalho, né, já que eu não consigo 8 horas por dia ficar escrevendo por causa de salário, assim, eu dou aula de bar mitzvah. Então, eu fico escrevendo na comunidade onde eu trabalho e os meus alunos de bar mitzvah o tempo todo entram na minha sala, me vêm escrevendo e perguntam. Então, isso as meninas que eu dou aula de bar mitzvah já começam a ter como uma possibilidade a ideia daquilo que nunca era sonhado uma mulher nesse ofício, começa a entender que um dia, se gostar de caligrafia, se gostar de meditação, se gostar de Torá, se tiver esse vínculo, pode vir a ser um dia uma profissão. Né? Então, também começam a investir nisso, o que antigamente não tinha. E também por uma questão de facilidade, de conversa e tal, muitas dessas comunidades já estão buscando mulheres para fazer o reparo, o restauro
Então, não tem Torá escrita inteira para as mulheres, mas nós fazemos também restauro, né? A Torá precisa ser consertada, precisa ser restaurada, precisa ser cuidada. Não é só escrita, você dá, não dá mais, você pega em terra. Você precisa cuidar. Então, tem muitas Torot hoje no Brasil que eu já meti a mão e que as comunidades aceitam, os rabinos sabem, né? Que bom. Com relação a mezuzá, é o mesmo critério? Mesmo critério, sim. Quanto tempo leva para para fazer uma mezuzá? A primeira que eu escrevi, eu demorei uma semana. Hoje depende do tamanho. Então, tamanho grande, assim, que é de 12 centímetros, eu levo 1h30, 1h40 minutos. A pequenininha, eu levo 3 horas. Mas não é o mesmo número de palavras? Por que mas a pequena é o tamanho da letra? Muito mais, sabe? O tamanho da letra, o tamanho da pena, meu óculos, né? Envolve muito mais coisa assim, é mais complicada a pequena. Raquel, eu posso fazer uma pergunta? Só um instantinho. É porque eu fiz uma pós-graduação em arte-terapia e na monografia tinha que desenvolver o nosso texto pessoal da monografia e numa parte do meu trabalho eu tinha que escolher um símbolo. E, a princípio, eu pensei no símbolo da mesa, que sempre reunia a família toda e tal. Aí, depois, o mais forte, na verdade, era a porta. Então, eu trouxe a porta como um símbolo para desenvolver o trabalho, e então eu trouxe em 3 níveis. O nível da arte, o nível da vida e o nível da porta dos infernos. Quando a gente abre a porta, o que a gente não realizou, a gente já faz a passagem e não retorna mais, a alma já se foi. E na parte da porta, eu falei sobre a mezuzá. Então, para ter uma referência muito bem desenvolvida, eu procurei o Rabino Boit, né, daqui do Rio, e nós sentamos juntos e desenvolvemos o que é sendo escrito e reforçado e compreendido. Então, eu perguntei para ele, uma das perguntas finais que nós conversando, eu perguntei qual o tipo de tinta é usada para fazer a escrita da mezuzá. E aí ele disse que era uma tinta reforçada, que geralmente ela tem mais potência, ela tem mais firmeza, ela tem mais durabilidade. E ele explicou que era como se fosse quem faz o estudo e o processo da escrita faz uma queima no vidro e com a chama da vela existe a recuperação dessa chama, então ela é dissolvida e forma o que é recolhido do vidro. Isso eu achei tão interessante. Então, ele falou que essa tinta era recolhida através da queima da vela, recolhida, feito o acúmulo dela, e aí, através desse acúmulo, que era feito a escrita do pergaminho da mezuzá. Você pode avançar, falar mais sobre isso? É assim mesmo? A tinta é um processo diferenciado, assim, Raquel? Eu falei assim, tem várias receitas. Eu falei, tem umas que são com poma de guar, outras que são com bugalho, outras assim, não necessariamente queima. Tem umas que são mais antigas, são com outras são com sulfato de ferro. É química, né? São receitas diferentes. Uma leva goma arábica, outras não, tá? Então, a única coisa que eu posso dizer assim, não pode ser uma tinta permanente. Permanent color, não pode. São tintas que têm que ser orgânicas, tá? E que tem que vir orgânico, tem que ser preta, e de diferentes lugares, até porque a gente tinha geografia judaica diferente, diferentes costumes, vai ter diferentes
lendas. Aí eu não vou entrar nesse... Não. Só essa curiosidade mesmo, assim, porque é muito interessante mesmo, todo o processo, né? Parabéns. Aí vai ser uma outra coisa só pelas histórias das tintas, mas é outra coisa. Tem um iPhone aqui com a mãozinha levantada, mas está sem o nome, que já está há um tempinho aqui. Eu queria saber qual é o nome para eu poder chamar. Tara. Oi. Tudo bom? Pode falar. O que eu queria saber da Raquel é se é ela mesma que prepara o pergaminho ou se alguém prepara para ela e quanto tempo demora para fazer isso? Então, eu falei, eu já fiz pergaminho, mas para os que eu estou escrevendo agora, eu trago de fora. Uhum. É muito complicado o processo? Tudo que você um dia, quando você não sabe, tudo é difícil. Quando você já sabe, não é, mas com certeza é trabalhoso. Você pega um animal, você tem que tirar o pelo do animal. Então, você tem que lavar, tirar, né? Deixar o animal careca, você põe no ácido, tira o pé. Aí você lava, você tem que tirar a carne, você tira aquela coisa toda que, para quem é vegetariano, é um pouco complicado. Aí você tira. Aí você pega um batedor, assim, estica a pele do animal, o máximo que você pode. Aí você lava de novo, lava, aí molha de novo, com a pele molhada, você estica, até a pele não arrebentar. Você tem que deixar bem fininho. Quando a pele estiver bem esticada, sequinha, lisinha, aí lixa. Ou você tem a lixadeira ideal e tal, ou você vai na mão. Aí, quando você tá com ela já lixada, fininha, nas várias espessuras de lixa, porque tem que chegar. Aí, quando chegou nas várias espessuras de lixa, aí você tem que cortar. Aí você tem que saber se você vai usar para escrever Torá, se você vai escrever Mezuzá, ou se você vai usar para tefilim. Então, você tem que aproveitar esse material para dar da melhor forma. Sobra para um, para outro. Então, assim, você precisa do espaço, você precisa do jardim para poder secar, para poder lavar, o varal, para poder depois lixar. Então, dá muito trabalho. Mas é fácil, não é? Lavar é coisa de, né? Quem esfrega a roupa, quem lava, não sei o que lá, quem lixa. Não é difícil, mas dá muito trabalho. E rende mais comprar pronto hoje em dia, porque eles fazem em escala e tal. Então, para você se formar, eu tive que fazer. Você precisa aprender. Porque é uma profissão que você tem que ser autônomo e você tem que saber fazer tudo, saber fazer fazer a tinta, você tem que estar morando no deserto e poder dar conta da sua comunidade ter a sua mezuzá, o seu tefilim e a sua torá, senão você não vai ter o seu certificado. Então, eu tenho que saber fazer, até para escolher, para saber a qualidade, para saber se foi bem feito. Eu tenho que dominar todos os processos. Isso não quer dizer que eu vou fazer. Entendi. Muito legal. Obrigada. Rivi? Oi, Raquel. Queria voltar um pouquinho no que você falou da questão da mulher estar ocupando esse espaço, e pensar um pouquinho e te fazer uma pergunta final. Na minha experiência, eu de pequena, de adolescente, numa sinagoga, eu tinha acesso restrito à Torá. Essa foi a minha educação. Tinha acesso, mas ele era restrito, né? Cresci, tudo bem. Agora, adulta, com você aqui, eu estou em Maringá, gente, no interior do Paraná, e a Raquel fez a revisão do Sefer Torá da comunidade que foi criada aqui. E aí, Raquel, acompanhando você um pouquinho nesse processo, nos dias que a gente esteve junto, em São Paulo, aqui, eu senti que, para mim, depois de tantos anos e revendo essa questão do papel da mulher, a questão no judaísmo e tudo mais, mas me veio uma revolução interna de lidar com esse sagrado da Torá. Porque eu vi você passando a borracha, você me ensinou a limpar e tirar o mofo do pergaminho. Então, assim, coisas que eu jamais imaginava que a gente faria na Torá. Vi você fazendo a raspagem e tal, fui fazer a raspagem também. Então, assim, foi também um processo um pouco
de transformar essa relação com essa parte do sagrado. Então, eu vejo, assim, um processo super intenso dentro de mim em relação a isso. Então, eu te pergunto, até com a questão de você estar ensinando as crianças hoje, delas entrarem na tua sala e você está tranquilamente lidando, como é que você vê as crianças hoje, principalmente as meninas, lidando com, aprendendo essa questão sobre o sagrado, se ele fica muito inacessível, porque eu sinto isso na minha geração, que as coisas do sagrado às vezes eram muito inacessíveis, né? E como é que você vê isso com as crianças hoje? Tá. Assim, obrigada pela pergunta, Revi, e por me lembrar que aquele Hanukkah tão bacana. Eu acho que assim, quando eu estou com esses jovens, com esses meus alunos queridos, eu lembro sempre uma professora minha, quando eu fui para Israel uma vez, fui jantar na casa dela, e ela me perguntou assim, o que você faz hoje? E eu falei, a Edna está aí, ela vai lembrar, a Murá Shoshana. E aí, a Yara me levou para jantar lá na casa dela, ela não sabia que eu ia. E aí eu cheguei lá, ela falou assim, o que você faz? E aí eu falei assim, hoje eu dou aula de hebraico. Ela começou a rir, mas ela caía da cadeira, ela nunca pensou que eu ia ser professora de hebraico na vida. Eu falei, mas o que tem de tão engraçado? E ela falou assim, eu sempre queria que você fosse professora de hebraico, eu desejei isso para você na vida. Eu falei, mas por quê? Assim, com essa raiva, o que aconteceu? Porque eu quero que você tenha alunos igual você foi para mim. E eu achei que ela achou que isso era uma praga, e eu achei que, no fim, e ela tem me falado isso, foi a melhor coisa que me aconteceu profissionalmente, né? Porque cada vez que eu vejo um aluno, eu falo assim, tomara que ele seja uma Raquel para mim, né? E eu acho que, assim, essa coisa de não chegar, de mulher não tocar, do que era proibido, eu entendi que eu aprendi errado o trato com o sagrado. Quando me foi colocado desse jeito, eu aprendi que eu estava fazendo idolatria. Isso de não poder encostar na Torá, isso de não poder... As mulheres, muito mais do que os homens, da minha geração, são idólatras. Né? Foram educadas para objetos e que não... Então, não é a Torá, ela é, antes de mais nada, objeto. Feito por humano, criado, escrito, torneado, é um objeto. Ela é símbolo. Ela significa, ela traz, ela lembra o sagrado. Então, todos os comportamentos, todas as reações que a gente tem que ter são pedagógicas, lembrando comportamentos para o sagrado. Então, eu não falo assim com meu pai, eu não falo assim com uma visita, eu não vou agir assim com a Torá. Então, eu tenho que manter distância, eu tenho que levantar, eu tenho que me vestir, eu tenho que saber o que falar com as pessoas aqui no grupo, eu vou ter que saber como me comportar com a Torá. Mas, no fundo, é um objeto. E se eu não souber essa diferença, eu estou fazendo idolatria. E os homens que podem levantar a Torá, que podem chegar a Torá, que podem ler, que podem escrever, eles foram educados a saber essa diferença. Nós, mulheres, fomos educadas para sermos idólatras. E aí, quando a gente é idólatra, nós somos culpados. As mulheres não sabem lidar com o sagrado. Ué, claro, nós somos educadas para não saber lidar com o sagrado. Elas levam o sagrado na barriga, como não sabe? Não, mas assim, a maternidade é uma coisa, mas nos rituais... Então, e aí os homens têm medo desse outro sagrado das mulheres que a gente entende tão bem, na amamentação, na barriga, mas não dentro da sinagoga. Então, mulheres vão ser sagradas em casa e deixa a sinagoga para gente.
né? E aí eles não entendem do sagrado, e aí tem medo de dar banho nos nossos bebezinhos, tem medo de dar de comer para os nossos bebezinhos, porque aí não é sagrado, aí é só pagar a conta, né? E nós, mulheres... Então, assim, tem alguma coisa que quando a gente fala de igualitário, né, desde a gente aprender a não sermos idólatras, sacrílegas, né, no trato com os nossos objetos, e deixa os nossos companheiros aprenderem que não é pagar conta, né? Que convive com os nossos sagradinhos na hora de dar de comer, na hora de preparar esse alimento. Tem tanta coisa sagrada na hora de lavar uma alface, né? Pode ser tão... Gente, pode ser tão sagrado lavar a alface. Uma louça. Uhum. Né? Então, cozinhar, assim, né? aprende isso também. Tem a mesma coisa. Então, o sagrado... O sagrado está na relação, não está na coisa em si, não é, Raquel? Quer dizer, a Torá é um objeto, mas também é um objeto diferente de sei lá, de uma mesa, né? Quer dizer, você tem uma outra relação, tem todo... E Raquel, você sente toda uma lei, né? Como você fala, para escrever, para produzir. E você percebe que as crianças hoje estão chegando com essa outra possibilidade, porque às vezes de casa vem com uma visão e aí chegam com você, como seus alunos. Você tem Raquéis com você? Como é que é isso? Tem muitas. Tem muitas. E as que não são, a gente provoca, né? Eu adoro beliscar. Assim. Mas já tem. Nas sinagogas maçotitas estão se criando pessoas assim, né, Raquel? Tem gente que nasce careta, né? Não tem de todo jeito. Não é da sinagoga, não é da casa. Na mesma casa você tem 2 filhos que são totalmente diferentes. Não quer dizer nada. Raquel, a Rosete queria fazer uma pergunta. Ela até escreveu no bate-papo. Eu vou chamar ela para perguntar para você, Rosete, querida. Cadê a Rosete? Cadê a Rosete? Rosete? Ela cansou, foi dormir. Não, ela está aqui. Rosete, libera teu microfone, Rosete. Rosete, libera teu microfone. Tô vendo aqui embaixo. Tá. Bom, eu acho que ela já respondeu. Oi, Raquel. Eu acho que ela já respondeu o que eu perguntei por escrito, porque quando eu cheguei atrasada, eu fiquei sem saber se você já tinha falado sobre isso. Então, eu perguntei se uma Torá escrita por uma mulher era aceita em todas as sinagogas. Eu imagino que eu tenha a resposta, mas eu queria que você dissesse. E na verdade, é assim, tem algum ritual, tem alguma coisa pelo qual você passa quando você vai mexer com uma coisa que representa, que simboliza o sagrado, ou você simplesmente senta e começa a escrever? Bom, com certeza, assim, todo dia eu rezo de manhã cedo, então eu coloco Talit Tefilin todo dia, né? Eu estudo o trecho que eu vou escrever, então eu sintonizo, né? Como se eu estivesse canalizando, e eu falo, estou aqui escrevendo em nome da santidade do texto que eu vou escrever. Então, essa que chama intenção é necessária, né? Então, sempre tem essa conexão antes de eu sentar para escrever, sim. Aí tem que limpar a pena, tem que lavar a mão, tem que fora todas essas coisas óbvias, assim. Para mim é óbvio. Né? Não dá para, com uma xícara de café, escrever, isso não pode acontecer nunca. A mesa tem que ser uma mesa, um espaço, não pode ter comida na mesa, você vai escrever isso, nem pensar, nunca. Não. Mas não precisa passar por uma mikvá, não, né? Não. A
A Beth Rosenbaum, ela fez uma pergunta no bate-papo também. Beth, você não gostaria de fazer essa pergunta? Sim, justamente a gente teria assim uma curiosidade de saber quando é contratada para fazer um pergaminho, para escrever uma Torá, como é tratado o valor e quem é que se responsabiliza pelo pagamento? Olha, essas são realidades diferentes. Então, essas minhas amigas, assim, eu nem conto para elas o valor que eu cobro aqui no Brasil, porque elas me expulsariam do grupo, né? Elas cobram em dólar o valor que elas cobram, assim, que é meu sonho um dia, né? O que eu estava falando assim, a pressa, se uma comunidade precisa ou gostaria uma Torá nova, tem gente que trabalha em sindicatos. Então, tem um mais antigo, assim, ele é o supervisor, ele tem os alunos dele, em geral, são homens mesmo. Nós, mulheres, ainda não temos nenhuma coisa assim. Ele dá um trecho, igual a gente fez essas 5 mulheres do mesmo livro, e a gente fez, cada uma escreveu um texto, em 3 meses eles escrevem uma Torá, porque durante esses 3 meses tem 10 carinhas lá escrevendo, costura e entrega uma Torá em 3 meses. Então, isso tem um preço, porque a letra não é uniforme, não tem. Se tem uma pessoa durante um ano, vai ter um outro preço. E o que eu falei, esse vai depender da letra, da forma, da fama, do quanto essa pessoa vai escrever. E, em geral, as comunidades, essa Torá, esse pergaminho, ela é doada por alguém dessa sinagoga. Então, ela fez uma doação, uma família, por causa de um casamento, por um bar mitzvah, porque foi curado de uma doença, ou porque está podendo, faz uma doação para essa sinagoga e ajuda. Mas aí ele dá essa doação, mas cada um pode ajudar e dar uma parte, comprar uma letra. Então, uma Torá hoje, você pode comprar nova a partir de $60 mil. Tá? $60 mil, uma Torá nova, é muito barato, vamos dizer, esses que estão começando. Tá? Agora, você compra uma Torá, vamos dizer, reciclada, usada, mais barata. Então, comunidades que estão em dificuldade financeira vendem, tem muitas Torá e vendem Torá que já são mais antigas e você compra mais barato. Agora, a Torá que você hoje entra no eBay, quem tiver interesse, entra daqui a pouco no eBay e vai ver que tem várias Torot no eBay por $2 mil, $6 mil. É encrenca. Ninguém vai consertar essas Torot. Essas Torot podem ser não caché total, tá? E se foi um dia foi caché para consertar, é ruim. Então, assim, tem que tomar cuidado. Dá uma olhada, pede para alguém que conheça e saiba do que se trata, dá uma olhada. Então, mesmo usada, em bom estado, $20, $30 mil usada nessa faixa, e nova, bom estado a partir de $80 mil, $60 mil é bem barato. Quero aproveitar mais uma perguntinha. Desculpa, eu estou achando assim maravilhoso assim, o texto, porque eu não conhecia nada disso. Uma sinagoga, tendo várias torás que já estão velhinhas, estão precisando ser justamente recondicionadas. Então, isso também tem um valor especial para a sinagoga, porque é antiga, mas ela quer recuperar. Então, esse trabalho é muito minucioso também. Sim. E leva aí você cobra por hora. Então, a pessoa vai fazer uma estimativa de quantas horas, quanto material, o que vai precisar e vai cobrar a hora e material. Tudo bem. Obrigada pelas respostas, Raquel. Tá? Obrigada. Como qualquer trabalho, gente, é trabalho. É trabalho. É trabalho. Hora e material. Beto Brasileiro. Barzilai. Desculpa. Imagina, tranquilo. Esses paulistas nesse grupo aqui invadindo.
Obrigado por sempre, Raquel. Você é uma das minhas inspiradoras. Eu queria saber se você enxerga uma complementaridade entre o seu trabalho de Morá e de Soferet, se isso profissionalmente te completa, né? Ou se você ainda quer desenvolver outras novas atividades, né? É isso. Eu sempre quero desenvolver novas atividades. Durante a Covid, eu virei faxineira, cozinheira, acho que eu tenho muito para aprender ainda, não cheguei, né? Eu sempre quero, mas como professora e sofere, na minha prática, assim, elas estão totalmente relacionadas. Assim, cada letra, né? Você pega, quem não conhece hebraico, então Aleph é igual alfa, né? Beta, gama, assim. Cada letra, numa palavra, ela não é igual. Se você pega um A, é diferente em casa, que vai ser diferente alfabeto. Ela pode ser a mesma letra, mas ela é totalmente diferente compondo em outro lugar, em outro contexto. E meus alunos são letras para mim. Então, os alunos são aparentemente iguais, mas cada aluno é infinitamente diferente do outro aluno. E cada letra, quando eu coloco nesse pergaminho, ela vem com uma intenção, ela vai compondo aquela palavra com aquele jeito. E cada aluno de Bar Mitzvah que eu tenho oportunidade de aproximar do sagrado, também igual aquela letra, ele vai compor de outra maneira, e eu tenho que prestar atenção, colocar a minha intenção, olhar como ele está, estudar antes e ver como vai compor. É exatamente a mesma coisa, ver como ele vai vibrar, como que vai soar no concreto e no oral e escrito, né? Exatamente igual. Para mim, eu aprendo muito com os meus alunos a escrever, e eu escrevendo aprendo muito como que eu vou dar aula. Obrigado. Beto Butler. Raquel, uma dúvida só. Quando você pergunta, a Rosete acho que perguntou, quando o ritual para você começar a escrever, tá? Se tem algum ritual, você tem uma concentração, uma mentalização, vamos dizer assim, do que você vai fazer, tá? Quando você se propõe a escrever, porque eu imagino que você tem outras atividades, não seja todos os dias, tá? Mas você, eu vou começar aqui e terminar aqui, você tem a obrigação de terminar aquela lauda, aquele pedaço da Torá, ou não? Você pode parar em qualquer momento. Eu posso parar em qualquer momento. Eu tento, assim, quando eu estou... Até porque tem regra quando você lê a Torá, de você não parar com alguma coisa negativa. Então, tem as maldições, por exemplo, que você não vai parar na leitura quando tem um versículo, alguma coisa. Então, eu tento, quando eu sei que eu vou escrever algum texto que vai ser cumprido, que vai ter maldição, eu não começo, se eu estou em cima da hora, eu deixo para começar aquele texto amanhã, quando eu vou ter mais tempo para escrever, que eu vou evitar parar aquele no meio. Mas aconteceu uma vez que eu estava escrevendo e, cara, acho que eu sentei para escrever aquele com tanto medo que eu errei tudo naquele momento. Aí eu paro, porque você está começando e não vai para frente, aí eu parei. Mas eu tento evitar, né, para manter aquela coisa. Então, é alguma coisa então, comigo. Não é então, na verdade, existe um momento de parar, que não pode ser naquele momento, ou seja... Mas não é regra, é minha preferência. Eu prefiro. Né? É bom. Entendi. É bom. Não é uma orientação para isso. Não é alahá, que são as leis descritas. Não é uma regra. Então, por exemplo, a regra é: eu não posso parar no meio do nome de Deus. Isso é regra. Isso eu não posso parar de jeito nenhum. Tá? O resto eu posso parar. Tá certo. Obrigado. Eu quero fazer um comentário. Sandra. Oi, Rosete. Fale, querida. Não é pergunta agora, é um comentário. Raquel, olha,
desde muito jovem, eu aprendi com professores, claro, eu tive estudos na Torá, num livro de Tanar, essa coisa toda, com os caracteres. Depois eu comecei muito jovem a ter professora no Beta Setridari para crianças de escolas não judaicas, não mexia com isso. Pouco, muito pouco. E frequento uma sinagoga onde mulheres têm acesso à leitura da Torá. Então, graças a você, nunca mais vai ser a mesma coisa. A partir de agora, quando eu ler a Torá, eu vou me lembrar muito do teu trabalho, eu vou me lembrar muito de você, e, de repente, eu vou perceber que eu até entendo um pouco. Estou já querendo achar que eu já sei muito. Então, vou até entender toda essa coisa. Eu te agradeço muitíssimo, Raquel, porque, de repente, aquilo que já fazia parte da minha vida, eu não sou ortodoxa, claro, eu frequento uma sinagoga liberal, mas o que já fazia parte da minha vida, agora tem um significado muito diferente, prático, entendeu? Sem tirar o sagrado. Muitíssimo obrigada, que Deus te inspire sempre no que você faz, porque é uma coisa muito linda, muito preciosa. Boa sorte para você. Rosane, obrigada, me emocionei. Raquel, eu só queria dar boa noite a todos. Meu nome é Edna, eu estudei com a Raquel, muitos jovens, aliás, no IAVNE, um colégio bem religioso, e eu queria parabenizar a Raquel por tudo que ela fez. Nós tivemos um embasamento muito religioso na época, né, Raquel? Brincamos muito, estudamos muito, e eu queria perguntar para você se o IAVNE, o que ponto ele te influenciou para você chegar onde você chegou? Até que ponto você queria ultrapassar todos os limites impostos para nós na época, né? Já que nós estudamos realmente numa escola muito, muito religiosa, né? Menina separada, menino separado. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque você teve uma trajetória brilhante e realmente o teu impulso foi de uma escola muito religiosa, né? Eu queria saber o quanto isso te impulsionou para frente. E fica aqui meus parabéns por todo o teu trabalho, por todo o teu caminho até onde você chegou. Muito orgulho. Legal, Edna, obrigada. Além de a gente junto, a gente ia de manhã no mesmo carro, a gente era vizinha do prédio, nossos pais moram até hoje no mesmo prédio, a mãe dela. Então, assim, é muita história junto. E é bacana ter você aqui. Acho que o IAVNE primeiro me deu toda a base, né? Até de poder me revoltar contra tudo, de saber o que eu não gosto, de saber aonde eu não estava de acordo. Mas uma coisa eu sei que eu sempre fui religiosa, e sou religiosa. Eu não sou ortodoxa hoje, né? Mas eu sou muito, extremamente religiosa. Então, quando eu falo religioso, para mim, uma pessoa religiosa é aquela pessoa que, independente de em qual fé e como vai se comportar, acredita que em algum momento está ligada, e tudo que faça, do momento que acorda até, né, enquanto dorme, o tempo todo, vai estar religada, pode ser, mas, assim, no sentido de estar... Não é um objeto, é um objeto. Nessa questão de religação, para mim, todo movimento é no sentido de me religar ao Criador. Então, nessa caminhada de religar é religioso. Tá? Agora, ortodoxia, para mim, é no sentido de ter um único caminho. Eu não acredito em nada na minha vida, existe um único caminho para se chegar a lugar nenhum. Então, se eu vou daqui, a gente está aqui cheio de carioca, né?
existem várias formas de eu chegar no Rio de Janeiro. Eu posso ir pela Rio Santos, como eu posso ir de avião, como eu posso ir pela Dutra, eu posso ir, né, de navio, de Santos. Então, assim, eu tenho vários caminhos. Cada um deles tem a sua beleza, tem a sua racionalidade, vai ser próprio para um momento da vida, para uma pessoa, para um lugar. Então, para mim, com a minha, sei lá, característica nesse meu momento de vida, né, aquele grupo ou aquele início que eu tive no Yavne não era o meu caminho. Mas, com certeza, o amor, a base, as pessoas, os professores que eu tive no Yavne, foram sensacionais. Eu gosto de todos, eu reverencio todos, e a gente tem os almoços com o Rabino Alper até hoje, e que a gente se encontra lá, e para mim são sempre de muito valor. Né? São super importantes para mim. Acho que a Cima quer fazer uma pergunta. Valeu. Não, gente, olha só, a Sandra já estava com a mão levantada há bastante tempo, a Sandra e a Ana, tá? Vamos seguir a Tá bom. Sandra, por favor. Obrigada, gente. Eu serei rápida. Raquel, não vou falar nada sobre a minha admiração por você, porque aí não vai ter tempo. Mas, voltando um pouco, essa coisa do papel da mulher. Assim como a Rivi, eu também cresci numa sinagoga que punha a mulher em outro local que não fosse lidar com o sagrado diretamente. Era sempre uma coisa através de outra pessoa, através do rabino, através de um homem em geral, do que a gente diretamente. Mas o papel do sofer, a gente, na visão de ver quais os papéis que a gente poderia assumir, o papel do sofer, em geral, não é um que salta aos olhos, digamos assim. Né? Você fala dos rabinos, então eu posso ser rabina, eu posso ser o líder dentro da comunidade, mas o papel de sofer não é uma coisa que salta tanto aos olhos. E o fato de não ter uma escola, digamos assim, para mulheres soferet, isso também não atravanca esse pedaço? Atravancava, eu vou mostrar aqui uma outra foto, quando você não tinha internet, né? Então hoje aqui, ó, esse aqui, né, os alunos vêm duas mulheres na escola, né? Eles chegam lá para ver. Agora, assim, que eu quero mostrar aqui, peraí. Aqui, por exemplo. Isso aqui é uma fotografia, eu não conheço, não sei o nome dessa menina, mas uma amiga desse grupo que estuda com a gente, ela foi tomar banho, quando ela voltou, a filha dela estava brincando, né, com o material de trabalho da mãe. Então, eu adoro essa fotografia, até por isso que você está falando, dessas referências. As mulheres, né, as meninas, quando cresciam, só tinham a foto daqueles escribas velhos, barbudos, no escuro, com aqueles livros pesados. Elas não tinham referência da mãe trabalhar. A mãe estava sempre na cozinha, né, lavando, passando. Elas não tinham referência de que isso era o trabalho da mãe. Ela estava no escritório da mãe e foi trabalhar igual a mãe. Ela não tem a menor noção do quanto isso é transformador no mundo, essa imagem. Então, quando a gente olha uma menina de fralda, né, com uma pena na mão, escrevendo, copiando um livro de Torá, para mim é um pouco essa resposta, né, do que você está falando, Sandra. Quanto mais imagens como essa a gente publicar, quanto mais imagens como esses meus alunos eu mostrar, quanto mais ideias como essa a gente puder compartilhar, em vez de nas aulas, nas escolas, nas sinagogas, a gente trouxer aqueles pessoas babanentas com os dedos sujos para falar de como que se escreve a Torá, a gente puder trazer foto da mulher de unha pintada e anelzinho que vai falar, a gente vai transformar, mas depende da gente, a gente vai pelo mais fácil, traz aquele homem, a gente chega, não toca na Torá, e aí a gente não cria, e aí a gente vai ter sempre aquelas mulheres que se destacaram. Agora, hoje, assim, esses cursos de software para mulher estão na internet, tem EAD, todos os cursos têm EAD. Quem quiser, eu recomendo.
Eu não dou aula disso, porque eu não consigo dar aula. Sei lá, que nem o Beto perguntou, você tem mais coisa para fazer? Quem sabe onde eu resolvo, quando eu me aposentar na Shalom, e dar aula disso. Se tiver procura, pagar bem. Ana? Você está no mundo. Olha, depois que você me chamou de mula, eu preciso tomar cuidado com o que eu vou falar. Raquel, interesse muito particular. Como é para você quando você pega uma Torá para arrumar? Uma Torá que você não escreveu, que você não se inspirou, ou não inspirou ela inteira. Como é isso? Primeiro, assim, é muito respeito. Né? Um pergaminho que para restauro aliás, um pergaminho qualquer, né? É visto, a gente fala que esse pergaminho é vida. Então, você tem todo o cuidado, né, de uma vida. Esse é o sagrado. O sagrado, na nossa tradição, o sagrado é a vida. Então, quando você pega um pergaminho para restaurar, é uma vida doente. Então, a primeira coisa que eu chego com muito respeito, com muito carinho, é pedir licença, né? E ver qual é o seu problema. E eu vou conversando com ela. Então, e eu vou muito aprendendo. Então, eu passei os primeiros 10, 12 anos só fazendo restauro, não escrevendo mesmo. Então, tenho pouca coisa de escrever, só agora que eu tomei coragem para escrever uma inteira, porque você tem muita prática olhando o que os outros escribas fizeram, como eles escreviam, como eles solucionavam alguns problemas, e pedindo licença para consertar o trabalho que eles fizeram. Então, eu lembro um dos primeiros trabalhos que eu fui restaurar na Shalom, eu estava lá numa sala, assim, fazendo, e o rabino veio trazer o doador que ia pagar o conserto, o restauro. E aí eu estava lá totalmente conversando com aquele texto, e naquele trecho que eu estava trabalhando, a linha estava mais caída, e eu percebi a letra apertada, e eu percebi ali, mas coisas que eu estava vendo, acho que a Rabina não tinha visto nem ela. E eu estava assim, totalmente ali conversando, assim, puxa vida. E aí o Rabino entrou com a outra pessoa, né? Ele falou, o que aconteceu? Eu falei assim, olha aqui, olha isso. E comecei a mostrar tudo que eu estava vendo. Olha isso, olha essa linha, olha essa letra, olha aqui. Tá vendo? Acho que nesse dia o escriba devia estar com algum problema, ele estava chateado e tal. E comecei a falar o que eu estava na conversa, assim. A minha conversa começou a ficar embasada. Aí o Rabino perguntou, era a pessoa que tinha doado aquele livro, e falou assim, esse pergaminho aqui tem quantos anos? Aí a pessoa contou, esse veio com a minha sogra, que veio da Alemanha, que ganhou do sogro dele, não sei o que lá. Aí falou assim, esse pergaminho aqui deve ter uns 300 anos. Aí eu falei, Raquel, você está conversando com quem já tem 300 anos? Então, assim, você entra numa conexão. E eu peço, então tem assim, você não faz um trabalho de escrita com sagrado como se fosse todo dia. Mas, ao mesmo tempo, é trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que limpar, você tem que fazer, tem que andar. Então, é nesse meio aqui. Né? Cima. Obrigada. Oi, querida. Em primeiro lugar, Raquel, meus parabéns, maravilhoso o que você faz. Agora, só uma curiosidadezinha. Você está na Shalom. Você está dando aula lá também? Sim. Fora esse trabalho? Você dá aula de quê lá? Bat mitzvah e aula de judaísmo para adultas. Bar mitzvah, você dá para menino ou só para menina de bat? Menino e menina, bar mitzvah e bat mitzvah. Agora também pode dar para menino, mulher pode dar para menino também? Então, lá a gente é igualitário. Que bacana! Menino, menina, gay. Mas não é todo lugar, é que a Shalom é meio, né, para frente, né? Não, acho que na área mulheres também dão aula para meninos.
Na CJB também. Na CJB também. Não sabia, não. Eu, Era antes só de vir para São Paulo, eu trabalhava no Rio de Janeiro, na CJB com o Rabino Bonder, e dava aula para meninos também. O Bonder também é bem para frente, né? Mas não é reformista, não, é conservador. Tudo bem, era só essa curiosidade. E, mais uma vez, um grande abraço e parabéns. Obrigada. Joelson. Eu tenho uma pergunta. Oi, de repente, me deu uma curiosidade enorme. Antes, eu quero dizer que na área também tem protetor das mulheres para meninos. Não faz a menor diferença. Olha só, Raquel, como é que você escreve retinho numa reza? Você marca uma pauta? Como é que é isso? O pergaminho vem marcado. E eu queria dizer assim, a Mora Miriam está aqui também, e ela, antes de mim, na Shalom, já dava aula também para as meninas e para os meninos, muito antes que eu também. Então, assim... Então, o pergaminho vem pautado? Vem. Joelson. Uma coisa que eu não... Oi. Uma coisa que, para mim, me chocou um pouco, quando você disse que aquilo é um objeto. Será que isso aí não é um objeto? Aquilo dali é uma coisa mais sagrada do judaísmo. Aquilo dali foi dado por Deus. Então, não pode ser nunca um objeto como você colocou isso. Eu fiquei meio chocado. Eu falei de propósito mesmo. Adorei. Obrigada, Joelson. O que Deus deu de mais sagrado é o texto. O texto são as palavras. Deus não materializou o objeto. O objeto, nós humanos confeccionamos. E esse objeto que nós humanos confeccionamos, sim, simboliza a concepção do texto que eu acredito totalmente, né, em revelação divina. Mas o que é sagrado é a revelação divina. A revelação divina você não toca, a revelação divina você não encosta, a revelação divina você não confecciona. Então, tem uma diferença entre o que foi revelado e objeto. E aqui tem uma questão que, obrigada que você levantou, muito obrigada que você trouxe, porque aqui eu acho que é a grande dificuldade. Então, quando passa nas sinagogas e você dá beijinho, se você beijar sabendo que você está beijando o que aquele texto significa, puxa, é a coisa mais sagrada, mais bonita, mais bacana que a gente pode ter como reverência. Agora, se você estiver beijando aquela madeira, aquele veludo, aquele pergaminho que está passando, você está idolatrando o objeto. Então, você tem que saber a diferença da reverência da idolatria. Até porque uma Torá nunca pode ser totalmente escrita no local onde ela está sendo escrita. Ela tem que deixar para ser finalizada no local que ela vai ficar. Essa é assim, uma prova, a coisa mais sagrada. Porque você não vai transportar a Torá. Agora, se eu estou escrevendo dentro da sinagoga, eu posso terminar de escrever ela na sinagoga. Sim, é uma obrigação acabar ela na sinagoga. Sim, mas eu posso escrever ela inteira na sinagoga. Sim, pode. Então, não é que eu sou obrigada a transportar. Sim, você não pode deixar de finalizá-la no local que ela vai ficar. Não, inclusive, até tem a venda das letras. Isso, porque você não pode transportar uma Torá quando ela é kasher inteira. Então, aqui você tem toda uma outra coisa de leis, de regras. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O que é o sagrado, qual é a sua reverência, né? A reverência do integral, né? Onde que você pode, e aonde que, gente, tem que consertar, quebrou a madeira,
Quem que vai ser? O marceneiro. O marceneiro vai ser o que vai fazer o Deus. Tem que tomar cuidado com essas pequenas coisas aqui. E seus símbolos. Sim, é o símbolo máximo, né? Mas é símbolo. Uma pergunta. Por ser máximo ou mínimo, não deixa de ser símbolo. O símbolo não é né? É símbolo. Sim, mas a Torá não é símbolo, é essa grande discordância. A Torá é muito mais que um símbolo, muito mais do que qualquer outra coisa que esteja na sinagoga. Torá Eu adoro essa discussão. A partir do eu momento acho que a gente pode ficar a noite inteira assim. Mas se eu for para esse lugar que você está falando, quem escreveu a Torá fui eu. Como é que é? Desculpa, você pode repetir? Nesse lugar que você está trazendo, quem escreveu a Torá fui eu. Sim, mas você não pode finalizar. Ué, quem finaliza? Na hora, pode ser um Sou outro eu. sofrer. Não, pode Quem ser um outro finaliza sofrer. sou eu. Sim, então, quem escreveu, entrou fora da sinagoga, quem escreveu a Torá, desse jeito que você está falando, não foi Deus, fui eu. Humano. Você apenas está... humano. Não, peraí, não, desculpe. Você apenas está copiando mas aquilo que você copia foi dado por Deus. Então... Um sofrer é simplesmente um copiador de Torá que vai exatamente, CQD, conforme queríamos demonstrar. Então, por isso, o que Deus deu, então? O que é o sagrado? O que é a Torá? Verbo. Deus deu o verbo. O que é a Torá, então? Exatamente o que você está falando, Joel. A gente está concordando. Mas o que Deus deu, então? Digamos, para quem acredita que Deus deu alguma coisa, que eu aceito que aqui pode ter gente que não acredita nem em Deus e nem que revelação. Mas Moisés escreveu sob inspiração divina. Deus ditou cada letra, cada palavra para Moisés dar a Torá ao povo. Exato. Então, Deus deu... Então, o que é sagrado é isso. O sagrado é o ditado. O sagrado é essa revelação. O sagrado é isso. O sagrado não são os rolos. Não são os rolos. Não, o rolo é sagrado. A partir do momento que você não considera o rolo sagrado, então é outra religião. Inclusive, a revelação, Deus só apareceu para os homens no Monte Sinai, para dar a Torá e os 10 mandamentos. Se você não acredita nisso, é uma outra religião. Se você não acredita que Deus se revelou no Monte Sinai. Mas no Monte Sinai ele deu os 2 rolos com a capa de veludo? No Monte Sinai ele não deu os 2 rolos. Então, esse é o símbolo. Esse é o símbolo que a Raquel está falando. Eu acho que é muito mais que um símbolo. Mas tudo bem, a gente vai ficar a noite inteira aqui discutindo. Foi certo. Até porque Torá é medo. Os rolos Torá é medo. Torá é a verdade. Os rolos da Torá representam a palavra divina. Eles representam a palavra divina. É isso, Raquel? Na minha opinião, mas eu respeito tudo. Pois é. É complexo isso, mas é complexo. Claro. E não vamos resolver isso aqui agora, não é? Não, que cada um tem uma opinião. Não vamos, gente, que a gente precisa de mais textos e mais coisas para resolver. Mas eu entendo que o Joel está falando, tem fundamento, mas o legal é a gente entender do que a gente está discutindo aqui. É bem legal. Exato. É esse debate. Olha só. Como diz, 4 judeus, 4 opiniões. Eu quero dizer uma coisinha. Esse tipo de discussão... Rosete, um momentinho só. Deixa que tem pessoas na frente. Rosete, desculpa. Desculpe. Não, tem a Cirlina. O Hélio, Cirlinas? Posso falar? Hélio. Sim. Boa noite a todos. Que não sei porquê, mas
Essa Tá coisa de ótimo. internet, isso é coisa de jovem. Eu sou um pouco mais velho, então... Pode falar. Primeiro, boa noite a todos. Claro, eu quero agradecer a Raquel, que costumo falar que eu acho que em outras vidas a Raquel foi minha professora de Bar Mitzvah. Acho que em outras vidas, em alguns momentos, né? Tenho que agradecer as palavras da Raquel, que são óbvias, fazem a gente pensar muito. E ela me desafia, atualmente a gente conversa muito, ela me desafia todo o tempo. Isso eu acho muito legal. Primeiro, é óbvio que a Raquel está falando, o trabalho que ela está falando, o que ela está fazendo hoje, o que é o sagrado, o que não é o sagrado, mas o sagrado implica, acho que me lembrou um título de um livro do Spinoza, o Tratado Teológico Político. É uma religião misturada com essas questões políticas que a gente está discutindo todo o tempo, né? Política do bom sentido, política do sagrado, entendeu? O que é sagrado para um, o que não é sagrado para outro, né? Então, para mim, isso é muito importante. A mulher pode ou não pode, se aceita ou não aceita. Tudo isso é muito importante e tem que ser discutido. Enquanto a gente não discute isso, né? Não tem muito espaço para discutir isso. E isso é importante desse canal. Agora, isso é o primeiro comentário. O segundo é só em termos de uma brincadeira. Será que Deus nos deu os rolos? O amplo sentido, acho que Deus nos deu muito rolos, né? Só isso, muito... Era isso que eu ia falar, né? Nossa, para mim só deu rolo. Exatamente. Olha, Deus deu muito rolo para a gente. A mim, eu só fiquei com os rolos. Mas era exatamente o que eu tinha falado com o Beto. Eu disse assim, eu gosto dessa discussão, não precisa chegar num acordo. Eu adorei, assim, essa provocação que o Joelson trouxe de volta. Claro que eu não achei que eu ia falar uma coisa dessa sagrada idolatria da Torá e achar que foi o óbvio e todo mundo achou lindo. Né? Talvez tivesse me incomodado mais se ninguém tivesse trazido de volta e devolvido, porque eu sei que é forte uma afirmação dessa. E, como eu falei, precisa de mais textos. Então, quando o Hélio traz assim, olha, Spinoza, e vamos pegar Lahai, vamos entender, a gente precisa saber o que é sagrado, o que é a revelação, qual é a função do texto. E aí a gente vai... E para cada um vai ter essa... E talvez é uma das questões. E daí, desse lugar, fala assim, o que eu trouxe, talvez, nesse contexto, era, para mim, é muito claro que essa proximidade com esses rolos, seja objeto, seja sagrado, né? Mas a aproximação da mulher com o sagrado, até hoje, com as meninas, como a Cima estava falando, é diferente da aproximação do sagrado dos homens. Né? E eu acho, assim, espantoso. Então, quando você fala em igualdade, a gente já está falando há 50, 60 anos que a gente fala de mulheres da revolução, né, de queimar sutiãs, que a gente fala, já até sociologicamente as mulheres precisam ir para o trabalho para ganhar o dinheiro das famílias, as mulheres precisam, a gente está falando de igualdade, e nas cerimônias religiosas, a gente ainda mantém separado, e quando as mulheres pedem, demandam, a gente fala, não. Ou quando elas querem, a gente ainda tem que fazer todo um esforço de mudar esses modelos, de mudar essa linguagem, e às vezes as próprias mulheres são as que fazem as maiores dificuldades, porque não têm essas referências e falam assim, ai, mas me incomoda, mas eu nunca vi isso, porque minha mãe não era assim, porque imagina que eu vou lá na frente, se isso é púdico, se isso é o papel, mulher direita não faz isso, mulher esquerda. Então, tem esses lugares todos que eu acho que o que eu queria mesmo hoje à noite, até assim, por causa da hora, de deixar aí nessas provocações, assim, que a gente prestasse mais atenção nesses nossos... Quais são os nossos sagrados, quais são os nossos papéis, no que a gente realmente acredita, e se a gente está mesmo sendo, eu não estou nem falando justo ou igual, mas eu acho assim, coerente com o que a gente acredita desses papéis na nossa volta. Certo?
Se a gente educa os nossos filhos para serem iguais às nossas filhas profissionalmente, então eles têm que ser iguais nas nossas comunidades. Se eles não vão ser iguais economicamente, profissionalmente, é óbvio que eles não precisam ser iguais nas nossas comunidades religiosas. Então, assim, pensar nessa coerência, né? E não ficar jogando na conversa de outros, fazer essa reflexão que acho que o Joel está falando, o que significa para mim, fazer do Hélio, assim, onde que eu estou. E eu acho que são conversas que sempre valem a pena, gente. E obrigada. É isso aí. Vamos finalizar com a Rosete, que ela queria. Despedida, e já de cara eu quero agradecer a essa aula, a essa reflexão que você nos obriga e nos deixa, e já anuncio a próxima, e aí você se despede. Nosso próximo, segundo as intenções, vai repercutir e ampliar um tema muito, muito, muito complicadinho. Como prevenir o nascimento de bebês com doenças genéticas graves. Tema muito falado, mas ainda pouco conhecido em nossa comunidade judaica. Com a participação da pediatra e geneticista, a doutora Daphne Daim Gandelman Horowitz. Segunda-feira, quem hoje participou, se quiser nos honrar, 9h. Raquel, a palavra é tua. Muito, muito obrigado em nome do grupo do Segundas Intenções, pela aula e pela reflexão. Só agradecer pelas perguntas, pelo carinho, pelas reflexões. É demais poder estar aqui com os amigos falando sobre o que a gente gosta com pessoas bacanas. É parte do sagrado. Valeu.